saúde mental em tempos de quarentena. A saúde mental, as emoções não entram em quarentena. Uma mesa que teve a participação de Alexandre Coimbra, Daniel Becker, Thaís Araújo e Roberta Denot. Convido vocês a assistirem posteriormente nas nossas redes sociais o vídeo, o conteúdo dessa primeira mesa do primeiro Congresso Live Virtual. Vou dar início agora ao nosso segundo encontro desses 2 dias de congresso, de reflexões, de contribuições ao debate, as novidades, as mudanças da nossa sociedade em tempos de pandemia, de isolamento social, de distanciamento. A nossa segunda mesa é como integrar o socioemocional entre educadores, alunos e famílias. A intenção é pensar na vida escolar como um grande espaço temporal e emocional na vida de todos que têm a oportunidade de experimentar, de vivenciar a escola, seja como adulto, seja como aluno, seja como professor, seja como pai ou responsável. A potência dessa relação em trio é inegável, suas diferenças também. O socioemocional de cada uma dessas partes desse trio que forma um todo precisa ser levado em conta para que essa relação flua. E como fazer essa integração? Esse será o tema da nossa mesa e eu tenho o prazer de apresentar os nossos convidados, que serão Lourdes Atier. Ela é socióloga e educadora com mais de 30 anos de experiência em formação de professores e gestores na área de educação. A Tia é parceira do LIVE e está presente no material LIVE para professores. O nosso segundo convidado é Amir Klink. Bom, dispensaria apresentações, mas farei-as assim mesmo. Navegador, explorador, escritor brasileiro. Ele é um grande empreendedor de expedições marítimas. Foi o primeiro a atravessar o Atlântico Sul a remo e a circunnavegar o continente antártico. Bem-vindo, Amir Klink. O nosso terceiro convidado é Caio Lobianco. Ele é idealizador e diretor do LIVE, é mestrando em educação pela Universidade de Colômbia, é bolsista da Fundação Lehman e formado em economia na graduação e em arte e educação pelo Instituto ProSaber. Quem vai mediar essa nossa segunda mesa é Joana London. Ela é psicóloga formada pela PUC-Rio, atuou em diversos projetos de educação. Hoje está como professora e gerente executiva pedagógica do LIVE. Eu dou boas-vindas e passo o bastão da mediação da nossa segunda mesa a Joana London. Bem-vindo a todos. Bem-vindos a todos. Bem-vinda, Joana. Oi, Flávia. É um prazer enorme. A gente conversou recentemente. Para mim é um orgulho enorme ter você aqui. Então, como a Flávia me apresentou, eu sou a Joana London, sou gerente pedagógica do LIVE e estou extremamente feliz e emocionada com a oportunidade da gente ter tanta gente nesse espaço, mesmo que esse espaço aí virtual. Foi muito emocionante essa primeira mesa, né? Acho que todo mundo ficou um pouco ansioso com o quanto ficou travado inicialmente, mas depois, quando fluiu, a conversa foi muito linda e todo mundo ficou muito tocado. Para quem não conhece o LIVE é um programa socioemocional que hoje está presente em diversas escolas do Brasil todo, e a gente tem feito um trabalho enorme de trazer à luz a importância da gente falar sobre as nossas emoções e da gente estimular tantas habilidades que muitas vezes são esquecidas socialmente para a gente, né? E essa pandemia deu ainda mais ênfase para o trabalho que a gente vem fazendo. A gente tá todo mundo muito à flor da pele, né? Acho que muito perceptível o quanto as nossas oscilações de humor podem variar num dia e às vezes em pequenas horas e minutos, quanto algumas situações e notícias podem muito facilmente desestabilizar a gente emocionalmente. E esse comando de ficar em casa, ele também obrigou a gente não só a olhar para esse espaço que muitas vezes a gente deixa de dar atenção, que é a nossa casa, mas também olhar para dentro da gente, né? Para a nossa casa interna. E evidenciou o quão importante é a gente cuidar das nossas emoções,
O Alexandre fez aí uma metáfora, né, de que as paredes viraram espelhos, e é bem esse o convite, né, para a gente se olhar diariamente. Esse termo isolamento, principalmente para a gente como brasileiro, com certeza gera muito medo, né? Muito receio. A gente é um povo do calor humano, do toque, do corpo, e a gente escancarou muito a necessidade da gente criar e ter relações que dão segurança e que dão suporte para a gente, né? Não só tragam respiro no momento em que as coisas estão difíceis e que tragam esses espaços de leveza, como a Thaís bem colocou, né? Cada um está encontrando as suas estratégias para lidar com isso, mas que também dê uma segurança e um suporte e principalmente dê muita escuta para a gente, né? A gente passou com esse momento de pandemia não só a valorizar a importância da gente estar sozinho. Eu ouço muita gente falando o quanto sente falta do caminho, do trajeto da casa até o lugar onde pega o transporte, ou inclusive do próprio transporte, que era o momento em que a gente tinha muito sozinho, né? E também valorizar as boas companhias e as pessoas que efetivamente fazem bem para a gente, né? Assim, são conexões que são seguras e positivas para a gente sustentar esse momento tão difícil. O LIVE tem feito um trabalho há 5 anos de ser parceiro de várias escolas, muitas delas que provavelmente estão aqui presentes. Infelizmente, a gente não consegue olhar no olho dessas pessoas, mas a gente sente energia, como o Alexandre muito bem falou, e a gente tem sido um parceiro de construir o que a gente entende ser o pilar mais importante para a escola, é o pilar que dá sustentação para todo o resto do trabalho que a gente vai fazer, que é o pilar socioemocional. A gente viaja aí pelo Brasil inteiro, temos sentido muita falta de pegar os aviões, ouvindo diversos sotaques diferentes, temperaturas diferentes, mas a mensagem principal que a gente está levando é que a gente precisa levar o socioemocional a sério. A gente precisa levar isso em consideração em todo o nosso universo, né? E esse convite de fazer uma fala num congresso onde atinge tanta gente permite também que esse alcance virtual amplie o nosso horizonte, né? A gente está muito acostumado a falar com escola, mas a minha provocação, que vem muito já trazida aí por essa primeira mesa, é para a gente expandir essa reflexão para além dos muros da escola, né? Então, como que os nossos trabalhos, as empresas que a gente trabalha, as instituições que a gente trabalha, estão cuidando da gente emocionalmente? Será que eles estão cuidando, né? Como que o Estado está cuidando dos seus cidadãos emocionalmente? Será que eles estão cuidando? E aí uma pergunta que a gente já fez nessa primeira mesa: será que a preocupação socioemocional e de saúde mental é possível para todos? Ou tem sido muito restrita a um grupo privilegiado de pessoas, né? A gente não vem trazer respostas. Quem conhece a gente como LIVE sabe que a gente não traz uma única resposta, mas a gente pensa o quanto a nossa prática e o exercício do trabalho que a gente tem feito ao longo desse tempo pode ser inspiradora para a gente ampliar essa reflexão e essa atenção. E algo que a gente leva muito em consideração na hora que a gente está criando o programa socioemocional é justamente que as questões trabalhadas com os nossos alunos, elas não podem ser desassociadas com o contexto tanto dessa criança quanto desse jovem, né? De onde eles estão inseridos, de quais são as reais questões que passam pela vida deles. A gente precisa levar isso em consideração. E para a gente criar esse espaço seguro, onde eles se sintam, sim, à vontade de falar e reconheçam esse espaço como um lugar onde eles podem se colocar, é muito necessário que a gente crie um processo de identificação, um processo de conexão e, principalmente, um processo de confiança, né? A gente precisa estabelecer esses laços e falar com eles não só sobre os temas que fazem sentido, mas da forma que faz sentido, né? Como que a gente vai se comunicar com esses jovens e com essas crianças. E quanto mais sólido for esse espaço que a gente criar, mais chance a gente tem de se aproximar um do outro e assim a gente poder potencializar essas relações. E uma escola que é vista como uma instituição com agentes isolados, né, onde cada um tem uma função a cumprir
e a gente não tem nenhuma interlocução entre elas, com certeza é uma escola que está perdendo muito, né? E a gente pode olhar a escola como uma comunidade escolar. E segundo a etimologia da palavra, comunidade significa compartilhado por muitos. E quando uma escola é uma comunidade, todos os laços vão se fortalecer. Porque mesmo quando um lado está mais frágil, mais sensível, o outro lado vai ajudar a sustentar. E ser uma comunidade, é muito importante dizer que não é um sinônimo de ser unanimidade. Muito pelo contrário. Uma comunidade é justamente um porto seguro para o diferente, é um porto seguro para a pluralidade, é um porto seguro para essas diversas vozes que podem estar compondo o que é essa comunidade. E valorizar e reconhecer o espaço que cada um ocupa e podendo fazer aí essa interlocução é um caminho muito interessante para a gente construir outro tipo de relação. E pensando nisso, eu lembro muito de uma atividade que a gente tem no nosso material do Lívio, que os alunos saem pela escola e eles vão colando adesivos nos funcionários, reconhecendo se são pessoas que costumam ouvi-los, se são pessoas que costumam ser empáticas com as situações que eles vivem, e eles vão reconhecendo os funcionários colando esses adesivos. Costuma ser um dia super emocionante para a gente, porque a gente recebe uma bombardeada de WhatsApps com fotos dos funcionários, que normalmente são funcionários que estão no lugar mais invisibilizado, né, das funções mais invisibilizadas, e que, na verdade, são os mais homenageados por esses alunos, né, e o quanto eles ficam tocados essa atividade. E a gente adaptou essa atividade para esse momento de quarentena, assim como a gente adaptou todo o nosso material para funcionar nesse modelo da casa. E a gente sugeriu que os alunos fizessem uns áudios fazendo uma homenagem para algum funcionário da escola e mandasse para o professor de Lívia, que ele iria encaminhar para os funcionários. E, igualmente, a gente ficou novamente muito tocado e muito emocionado pela resposta que a gente teve dos professores de Lívia, do quanto um ato muito simples de enviar uma mensagem para algum funcionário da escola, que foi escolhido muito genuinamente e espontaneamente pelos alunos, pode causar um ato simbólico, né? Assim, que pode causar uma mobilização muito grande naquela pessoa no dia, na semana e, às vezes, né, assim, a longo prazo, em que é o trabalho dele. E a gente, às vezes, esquece, né, que o simples pode ser muito potente. Assim como a gente esquece, por exemplo, que a escuta, que é algo que a gente fala muito, é um ato muito simples, mas que, infelizmente, é muito raro, né, ultimamente. A gente tem muito mais espaço de falar e muito menos espaço de se ouvir. E esse é um dos caminhos que a gente vem trabalhando com o Lívia, de fazer esse convite para a escola ser um espaço também de acolher e de escutar esses alunos. E aí muita gente pensa que habilidades socioemocionais e habilidades cognitivas, elas são dicotômicas. E a gente vem dizer que não, né? Que uma coisa não funciona sem a outra, elas não existem uma sem a outra. E acho que esse momento de pandemia deixou isso ainda mais evidente para a gente, né? Porque, obviamente, a gente tem aí uma necessidade muito grande de dar atenção para a ciência, que talvez seja o único caminho que vai ajudar a gente a sair desse momento que a gente está vivendo, mas além da ciência, né, que a gente entende que vai colaborar muito para isso, a gente precisou agir com muita coletividade, a gente está precisando agir com muita empatia e com pensamento crítico, né? Quantas mil mensagens a gente não recebe por dia de notícias, quanto a gente precisa filtrar, buscar fontes para não cair aí em qualquer notícia e seguir algo que não está evidencialmente comprovado, né? Então, esse é um exemplo de quanto que, se a gente tiver essas habilidades e a gente desenvolver essas habilidades e o quanto elas são importantes, vão, inclusive, ajudar a gente a passar por esse processo de uma maneira muito mais humana e com muito mais interesse. E eu fico pensando, bem triste, assim, por esse meu lado educadora também, o quanto é difícil ouvir muita gente falando que os alunos vão perder um ano, né? Só porque eles estão deixando de aprender alguns conteúdos. E muita gente dizendo, nossa, essas crianças vão perder o ano, eles estão deixando de aprender.
E na minha concepção, na verdade, a gente só vai perder esse ano se a gente não aprender nada com isso que a gente está vivendo. E eu falo isso não no lugar de cobrança de aprendizado, porque eu acho que não é esse o lugar, mas principalmente porque se a gente não levar em consideração essas reflexões, esse ritmo, tudo isso que a gente está vivendo para o volta às aulas e também para as nossas vidas fora e dentro das nossas casas, das escolas, a gente vai estar perdendo muito com isso. Porque educação, antes de qualquer coisa, é experiência, né? Educação é vivência. Se a gente pega aí um histórico, né, de que é a educação, antes da gente ter instituições fechadas, onde a gente entende que são espaços que estão ensinando, educação é esse conhecimento que vai passando de geração em geração, que é muito a partir das experiências que as pessoas viveram. E aí eu fico pensando, né, se tem experiência mais nova e desafiadora para a maioria de nós que estamos vivos hoje do que essa que a gente está vivendo agora. A gente está no meio de um processo extremamente profundo de aprendizagem e ele é muito diferente do convencional, né? Ele não tem quadro, ele não tem dever de casa, os gráficos mudaram completamente, então a gente passa a ver mais os gráficos contaminados, as curvas de achatamento, os índices comparativos com os outros países, mas porque é isso, a gente está precisando tomar decisões pensando nesse outro, a gente está precisando tomar decisões pensando em quem não tem a mesma condição com a gente e nos que compõem o grupo de risco, por exemplo, que às vezes não somos nós, mas a gente precisa fazer por eles também, socialmente falando. Infelizmente, é duro pensar que a gente só está vivendo e fazendo esse movimento e que muita gente também não está fazendo por conta de algo tão grande como uma pandemia, mas ela tem convocado a gente a sair dessa posição individualista e olhar para o outro, né? E pensando nesse olhar para o outro e na importância da gente olhar para esse coletivo, eu volto a falar sobre a importância que tem a comunidade escolar. Eu tenho ouvido muita gente, né? Com certeza, provavelmente muita gente que está aqui compõe algumas da comunidade escolar, seja como professor, professora, mãe, família, direção, funcionário, e até gente que está, né, cumprindo mais de um desses papéis. E eu imagino que esse momento não tem sido fácil de adaptação. Eu fico pensando se não era um momento que, se a gente tivesse tido a oportunidade de trocar mais e de ouvir mais o outro, a gente estaria vivendo essa realidade de uma forma mais empática e mais diferente, né? Eu fico pensando que será que essas famílias ouviram, né, enquanto elas estão reclamando da exigência da quantidade de trabalho ou não? Será que elas entendem, tipo, que dentro da casa desse professor também tem uma família, né? Que muitos deles tiveram que virar youtubers e lidar com novas ferramentas que eles nunca tinham se deparado antes? Será que esses professores sabem o quanto os diretores e coordenadores estão tendo que atender várias famílias com histórias extremamente difíceis? Será que esses funcionários que dentro dessa casa tem um home office acontecendo, um ensino remoto acontecendo, os cuidados domésticos, gente que foi demitida, que está sem trabalho, ou que está precisando trabalhar e está com muito medo de ir para fora de casa? Eu fico pensando que talvez uma ligação, né, um do outro, como tem sido essa experiência, a gente estaria passando, inclusive, esse tempo de um jeito muito diferente, né? Assim, o quanto essa escuta pode ser muito potente para a gente entender qual é o lugar do outro, né? Porque a imagem é também uma ampliação de horizonte, uma ampliação de repertório, e quando a gente está aberto para escutar o outro, a gente compreende o outro de um jeito muito diferente. Pensando nesse exercício de escuta, a gente criou uma série que se chama Rodando o Brasil. A gente foi em pontos do país diferentes, colocamos uma câmera num lugar bem central da cidade e pegamos vários transeuntes de idades diferentes, de realidades completamente diferentes, fizemos a mesma pergunta para eles, né? A gente perguntou sobre vários temas e ouviu as diversas respostas que podem vir aí dessa gama muito variada de gente que a gente entrou.
E esse vídeo virou uma série, né? Esses vídeos viraram uma série que são passadas para os nossos alunos de ensino médio num projeto que chama Quem Eu Estou. E aí, depois de a gente passar esse vídeo para os alunos, a gente convida que eles façam o mesmo exercício dentro da escola. Então, eles vão para os corredores e perguntam as mesmas perguntas que foram feitas no vídeo para os funcionários e para outros alunos, ampliando essa possibilidade de conhecer as pessoas que às vezes eles já conhecem há anos, né? Porque tem criança que está na escola há anos, mas conhecer de um outro lugar, de uma outra perspectiva. E saber que esses adolescentes vão conhecer as pessoas e vão poder ouvir essas pessoas de realidades e de lugares muito diferentes e dar uma dimensão de mundo para eles, né? Dar uma dimensão da variedade de gente, de história que cabe, é uma oportunidade que a gente entende como muito rica. O desejo que a gente tem é que esse jovem possa compreender a importância do valor do diferente, a importância do valor do outro e, principalmente, a importância do valor da escuta. Eu vou passar agora para vocês um pequeno teaser desse vídeo para vocês conhecerem um pouco como que é o nosso trabalho e vocês se emocionarem junto com a gente. Então, eu queria pedir para a gente passar o vídeo para todo mundo. Eu acho que se eu pudesse mudar alguma coisa no mundo, seria a falta de sensibilidade, sabe? As pessoas hipnotizadas com essa forma do mundo girar, que é produzindo petróleo, com queima de combustível, com poluição ambiental. Para eu estar aqui agora com um prato de comida, coisa, e vendo você com fome, eu divido contigo. Os mais jovens, estudem muito. Toda vez que eu acordo, eu penso em dar orgulho para minha família. Me sinto fracassada se eu não consigo atingir um objetivo. Eu olho para as pessoas e penso, eu poderia ser mais como ela. Não, eu não tô nem aí para as outras pessoas. Só que eu sei que se eu for eu mesma, eu vou acabar perdendo todo mundo que tá perto de mim. E tu nunca vai conseguir agradar ninguém. Então tu precisa agradar a ti mesmo. E aí a menininha falou que eu não podia brincar com elas porque eu era preta e porque eu era gorda. Sim, eu gostei muito, sabe, do meu aprendizado com a minha filha. E ela, mamãe, tira isso da cabeça porque isso não existe. Todo mundo é bonito, não existe gente gordo nem gente feio. Não vejo meio de ninguém salvar esse mundo, porque esse mundo eu acho que cada vez está piorando. Então, se a gente não acredita que pode melhorar a própria vida da gente, o que a gente está fazendo aqui? E aí, pensando em tudo isso, a gente começou a se perguntar qual vai ser o papel do LIVE quando as aulas voltarem. A gente não teve nem um pouco de tempo para se preparar para essa paralisação das aulas. A gente foi muito pego de surpresa, quase como uma avalanche, né? Eu lembro muito aqui no Rio da fatídica sexta-feira que a gente descobriu que a partir de segunda a gente não voltaria mais a trabalhar no escritório. E a gente precisa começar a se preparar como que vai ser essa volta. Eu sei que a gente ainda não sabe quando que isso vai acontecer e, obviamente, a gente vai cuidar para acontecer da maneira mais segura possível, mas a gente sabe que é muito importante fortalecer a idade escolar e o quanto o trabalho socioemocional vai ser importante nesse sentido. Eu sei que a gente está preocupado, né, com a quantidade de se a gente vai precisar medir as crianças, a febre das crianças, se elas vão precisar ficar separadas, mas uma certeza que a gente tem é o quanto a gente vai precisar ter muita paciência, muito carinho e muito respeito com todas essas pessoas que vão voltar. Cada um viveu essa experiência de uma maneira muito diferente e de uma maneira muito particular. Então, a gente não sabe quem vai voltar amando voltar, tem gente que vai odiar, que vai sentir muita falta, e a gente precisa dar voz a todas essas pessoas. A gente não vai poder seguir no automático, como a gente nem colocar o pé no acelerador, a gente vai continuar se desacelerando e se olhar no olho, né? Mesmo que com as máscaras aí tampando os nossos sorrisos.
Esse projeto que a gente está criando se chama Livre para Todos, assim como a jornada pedagógica que a Roberta falou na última mesa. Ele vai estar disponível para todas as escolas, independente dessa escola já ter o Livre ou não. Então, vocês podem entrar em contato com a gente. E ele está previsto para ter 3 etapas, né? A etapa de acolhimento, a etapa de elaboração e a etapa de ancorada. E essas pessoas que estão aqui compondo a mesa comigo vão, cada um deles, falar um pouco sobre esses momentos. Então, como eu disse, a primeira é o acolhimento. Eu vou chamar o Caio, que já foi apresentado pela Flávia, mas é o nosso diretor e idealizador do Livre. Hoje ele está vivendo aí uma experiência em Colômbia, em Nova York. Com certeza vai ter muito o que contribuir para a gente. Eu queria perguntar para o Caio como que ele acha que vai ser essa escola, como que a gente vai receber esses funcionários, os alunos, como que a gente vai cuidar de tanta saudade, de tanto sem falta que a gente está sentindo desses corpos, e também trazer um tema delicado, né? A gente sabe que vai ser muito duro falar sobre ele, que é um tema muito tabu, mas como que a gente vai cuidar e acolher as pessoas enlutadas que perderam entes queridos nesse tempo, já que a gente entende que é um tema bastante tabu socialmente para a gente. Então, eu queria ouvir um pouco o Caio. Bom, prazer a todos e a todas. Eu estou muito feliz de estar participando dessa mesa com pessoas que eu gosto muito, Joana, Lourdes, Amir, pessoas próximas e que contribuíram tanto para esse projeto até o momento. E, bom, quando a Joana me deu esse desafio, né, de falar sobre a palavra acolhimento, assim como ela, eu gosto de voltar também ao significado, aos possíveis significados da palavra e a etimologia da palavra. E aí, pensando na palavra acolhimento, a palavra acolher, ela vem do latim acolligere, que significa colher, punir e juntar. E uma das definições que eu mais gosto dessa palavra é que acolher é ter ou receber alguém junto a si. E quando eu penso nessa frase, ter ou receber alguém junto a si, tem algumas questões que se colocam para mim e é sobre essas questões que eu queria falar aqui no tempo que eu tenho. A primeira delas é quem é esse alguém, né? Quem é essa pessoa que a gente vai ter ou receber junto a nós. E eu acho que é muito importante pensar nesse momento pós volta às aulas, né? Que provavelmente não vai ser pós-pandemia, mas volta às aulas, que esse alguém que a gente acolhe não é só o aluno, né? É o aluno e a aluna, é o professor e a professora, são as funcionárias e os funcionários, e são as suas respectivas famílias também. Então, acho que esse é o primeiro ponto, é a gente entender nessa volta às aulas, ou tentar olhar para essa comunidade escolar como um todo e não só olhar para uma parte dela. O segundo ponto que eu acho importante a gente pensar e que eu acho que é um elemento fundamental e que muitas vezes a educação se perde nele, que esse alguém que a gente está acolhendo, ele é único, ele é um sujeito e são pessoas que passaram por situações e questões durante a quarentena que são completamente diversas, né? Você tem alunos e alunas que ficaram separados de um dos seus responsáveis, você tem alunos que sofreram estresses gigantescos durante a quarentena, outros que sofreram violência dentro das suas próprias casas, ou seja, isso tudo para dizer que são sujeitos únicos e por isso, por que eu estou falando isso? Porque é muito importante a gente entender que apesar de ter um componente coletivo, né, nesse acolhimento, ele não consegue ser feito se não existir também um olhar um a um, né? Que é uma coisa muito importante na psicanálise e também no Livre. A gente entende muito que as ações pós-pandemia elas só serão possíveis se elas surgirem a partir de um grande processo de escuta, né? E por que eu estou falando isso? Existe hoje na educação, eu acho que eu vi muito isso aqui também no mestrado, existe uma tendência de massificação das práticas pedagógicas, né? Essa ideia de que o que funciona para uma parte da turma funciona para toda a turma, o que funciona num canto do Brasil funciona no Brasil inteiro, e a gente sabe que não é muito bem assim.
O Freud tem um texto que eu gosto muito, chamado Recalque, que pode ser traduzido também para repressão, de 1915, em que ele deixa muito claro que a forma como a gente reprime, recalca os nossos desejos mais primordiais, mesmo que de forma inconsciente, ela é totalmente única, ela é totalmente singular, né? E muitas vezes a educação parece ignorar isso, né? Que os processos psíquicos que se dão em cada um é completamente único e singular. É claro que no Brasil a gente tem uma escala muito grande e não tem como a gente não pensar em escala, mas se essa escala não tiver acoplada e alinhada com esse 1 a 1, né? Com essa escuta 1 a 1, a gente está perdido. E é por isso que, como a Joana falou, o livro sempre se coloca nesse lugar de escuta. E eu acho que essa escuta vai ser ainda mais necessária nesse momento pós-pandemia. E quando eu estava pensando nessa fala, uma coisa que me veio à cabeça é quando a gente roda o Brasil e visita escolas, é muito comum, depois de uma determinada fala, você encontrar pais, professores, professoras que chegam até você e perguntam: a minha aluna, minha filha, está com problema em matemática, ela não consegue estudar, o que eu faço? Né? E, obviamente, quando você tem uma pergunta como essa, você consegue pensar em sugestões para essa pessoa, caminhos possíveis para essa pessoa pensar, mas as primeiras perguntas que vêm à minha cabeça é: quem é essa aluna, quem é esse aluno, né? Quem é essa professora e esse professor? Né? Quais são as resistências desse aluno para com essa professora ou dessa professora para com essa aluna? Né? Quem é a família desse aluno? Essas são perguntas difíceis, né? Não é à toa que o próprio Freud dizia da educação como sendo uma profissão impossível, mas que são perguntas fundamentais e que muitas vezes a gente ignora, né? A gente não olha o caso daquela pessoa, a gente tenta tirar da manga o que vai ser a solução para aquela situação, né? O terceiro ponto, então acho que o primeiro ponto é quem é esse alguém, né? Não é um alguém, não são só os alunos e as alunas, é a comunidade escolar como um todo que vai precisar ser acolhida. Acho que o segundo ponto é essa ideia de que esse alguém é único, é singular, é um sujeito, né? E passou por questões na pandemia que são dele, e a gente vai ter que entender que questões são essas. E o terceiro ponto é que talvez esse seja o momento para a gente começar a conversar e discutir, uma oportunidade para a gente começar a discutir, muitas vezes, temas que são considerados tabus dentro da escola. E um desses temas, definitivamente, é a morte, né? Quando a gente acolhe alguém, quando a gente acolhe essa comunidade escolar, a gente não está acolhendo só uma parte dela, a gente acolhe o sujeito como um todo, né? E a gente sabe que o adulto, né, da sociedade moderna, ele tende a silenciar a morte, né? Colocar a morte de lado, eliminar a morte da vida. E a morte, assim como a sexualidade, acabam se tornando temas tabus, principalmente no mundo infantil de jovens, né? É coisa que não se discute na escola, é coisa não apropriada ao mundo do infantil e ao mundo adolescente. O Freud também tem um outro texto de 1915 que ele escreveu em meio à Primeira Guerra Mundial, chamado Nossa Atitude Perante a Morte. E nesse texto ele fala como que o homem civilizado, né, ele evita a morte, mas o Freud já deixa claro nesse texto que essa restrição ela não acontece com as crianças, né? As crianças são capazes, ele diz, as crianças são capazes de dizer na cara de alguém que elas amam coisas do tipo: querida mamãe, quando você morrer vou fazer isso ou aquilo, né? E por que isso acontece? Isso acontece porque as crianças ainda não estão cobertas pelos tabus que nós adultos carregamos, né? O Freud tem uma frase muito bonita nesse texto, em que ele diz: a vida empobrece, perde algo do interesse, quando a mais elevada aposta no jogo da vida, isto é, ela mesma, não pode ser arriscada. O que ele está querendo dizer aqui é que, no limite, se a gente não pode arriscar a vida, a gente não tem a vida. E por que eu estou falando tudo isso, né? Eu estou falando tudo isso para chegar no meu quarto ponto e último ponto em relação à questão do acolhimento, que
na minha opinião, acolher essa comunidade educacional nesse momento vai ser, antes de mais nada, acolher as vulnerabilidades dessa comunidade. Tem um capítulo do livro do Tomás, que é o personagem que é criado pela Blandine e pelo Lolo, que são autores e ilustradores do Live, que a gente usa com crianças de 6, 7, 8 anos de idade, em que o avô do Tomás, né, que é o personagem principal, ele morre no final do livro. E é muito... Eu lembro... Isso é uma situação que acontece com muitos alunos, né? Muitos alunos, de fato, perdem os seus avós cedo, ou, se não perdem, temem a perda dos seus avós, né? Então, é uma situação completamente que pode ser vivenciada pelos alunos. E eu lembro de sempre apresentar esse capítulo para muitos pais e muitas escolas e ter uma reação, muitas vezes, de incômodo, né? Mas, poxa, vamos falar sobre isso com um aluno tão jovem, vamos isso é papel da educação, isso deveria pertencer à escola. E o mesmo acontece quando a gente tem alguma aula em que um ou mais alunos se emocionam e choram dentro da aula, né? E o que você percebe é que esse adulto, ele não existe espaço hoje na escola para vulnerabilidade, né? Isso desestabiliza o adulto, e o adulto muitas vezes entende que essa vulnerabilidade não deveria estar presente dentro de sala de aula. Acontece que não existe acolhimento sem vulnerabilidade. A pandemia deixou muito claro como que todos nós somos vulneráveis a ela, né? Obviamente, uns mais do que outros, mas ela, no limite, ela afeta todos, né? E talvez, então, essa vulnerabilidade seja justamente o que nos conecta e o que temos de semelhança entre nós. Ou seja, o que eu estou querendo, a minha fala, né, que é curta aqui, mas o que eu queria passar nesse momento é que eu realmente acredito que que se a escola, né, criar esse espaço, der mais espaço para acolher essa vulnerabilidade, entendendo que acolher é acolher a comunidade escolar como um todo, né, e que para isso a gente vai precisar de uma escuta 1 a 1 e de tempo. E por que eu falo tempo? Porque isso não vai ser feito em um dia, né? A gente tem essa tendência a achar que o acolhimento vai ser um dia, né? Igual quando crianças pequenas entram na educação infantil, o momento de transição ele é um momento de transição que varia, não é o mesmo para todos, né? E não dura só um dia. Então, a gente vai precisar de tempo. Isso vai ser prioridade, isso vai precisar ser prioridade, né? Como a Joana falou, tem muita gente discutindo como que a gente vai voltar para os conteúdos de matemática e de português, e eu acho que esse não é o principal ponto agora, né? E eu acho que se a gente fizer isso, é possível a gente ter uma escola um pouco mais humana pós-pandemia. E quando eu falo de uma escola mais humana, eu não estou querendo romantizar a escola e... pelo contrário, é uma escola cheia de conflitos, né? Mas é uma escola em que esses conflitos são trabalhados de maneira ética, com mais escuta, mais respeito e principalmente menos tolerância. Então, acho que é um pouco isso que eu queria compartilhar com vocês. Lembrei de uma história que uma vez eu trabalhava numa escola que a escola era dentro de uma floresta, né, assim, praticamente. E aí tinha muito macaco nas árvores e tal, e um dia a gente estava almoçando com as crianças e daqui a pouco eu ouvi um paft, assim. E aí os adultos foram lá entender o que tinha acontecido e a gente viu que uma tinha caído da árvore e tinha morrido, né, no chão, assim. E a gente ficou naquele movimento de conter as crianças, não vamos deixar elas chegarem até aqui para ver o macaco. Obviamente a gente não conseguiu conter as crianças, e aí elas chegaram, olharam para aquilo, né, inicialmente tomaram aquele susto e aí falaram, a gente teve uma ideia, vamos plantar, vamos enterrar esse macaco porque aí vai nascer uma árvore de macacos. Então eu acho que diz muito sobre esse lugar de temas que são muito tabus para a gente e que a gente precisa falar com eles, porque senão isso vai se transformando, né? Assim, a gente vai criando essa crosta de não falar de temas que são tão importantes. E, com certeza, nesse momento, a gente vai precisar falar bastante sobre isso. Então, obrigada pela sua colaboração. Agora, a gente vai passar para uma segunda etapa do projeto, que depois do acolhimento, a gente quer falar sobre a elaboração.
É importante que a gente não tenha só essa preocupação na hora dessa chegada dos alunos, mas que sim a gente continue num processo, porque nada disso que a gente está vivendo vai ser dissolvido tão facilmente, né? Então eu queria chamar a Lourdes Atier, que também já foi apresentada, é uma grande parceira, é sempre uma honra muito grande aprender e trocar com ela. Eu queria perguntar para a Lourdes o que ela acha, né? Assim, como que vai ser levar isso tudo que a gente viveu no isolamento para dentro da escola, como que vai ser essa experiência de considerar o que a gente viveu dentro da sala de aula e, principalmente, eu tenho uma pergunta para fazer para ela, que é passado por tudo isso que a gente está passando, você acredita que a escola pode mudar? Eu quero agradecer o convite, é um prazer enorme. E esse momento que eu estou falando aqui, olhando para a câmera, e essa luz que está na minha cara, não pense que é uma iluminação artificial, é o sol que está entrando na minha casa essa hora. E é tudo tão imprevisível, porque, pelos nossos planos, semana que vem a gente faria o Congresso Internacional do Livre, presencialmente, e agora nós estamos aqui, eu olhando para a Joana, para o Caio, e tendo o prazer de estar com eles nessa mesa, e mais a Mir Klink, que é uma honra, e para a gente falar um pouco sobre esse momento. Na verdade, assim, mais do que a gente falar, eu queria falar um pouco mais desse momento que a gente ainda está, e que sabe até quando está. Eu acho que nesse momento que eu estou olhando para essa câmera e falando com vocês, dezenas ou centenas de pessoas estão morrendo vítimas da Covid-19. Também, nesse exato momento, várias pessoas estão perdendo seus empregos e outras não têm nenhum trabalho. Nesse mesmo momento, os professores estão se sentindo atolados de tanto trabalho, alguns embora trabalhando muito, tendo seu salário reduzido, e outros literalmente perdendo seus salários. Então, eu acho que é muito importante que a gente entre em contato, num contato reflexivo sobre esse momento de caos que a gente está vivendo. É caos do ponto de vista da política desse país, é caos na economia, é caos na cultura, é caos na saúde, e como não poderia deixar de ser, também é um caos na educação, porque a educação brasileira ela é extremamente desigual. Então, nós temos alunos atolados de tantas tarefas que estão recebendo das suas escolas, mas também temos muitos, milhares de alunos absolutamente abandonados porque não conseguiram acessar nenhum recurso às suas aulas remotas. Então, se alguém tinha alguma dúvida de que falar de habilidades socioemocionais era um tema absolutamente relevante, com essa pandemia a gente está vendo que não há chance de não reconhecer o valor dessa questão, nesse momento que a gente está completamente impregnado, intoxicado de emoções muito, muito fluidas e muito desiguais, né? E um dia desses, uma amiga me mandou um documento do Papa Francisco que se intitula Vida da Pandemia, e tinha uma frase linda que ele falava. Ele dizia: em meio de tanto sofrimento e complexidade, precisamos semear a esperança. Eu acho que realmente a gente tem que pensar que o tempo de agora exige esperança, né? A gente só pode semear essa esperança tão fundamental para esse momento conturbado se a gente tiver saúde emocional para isso, né? Esperança, para mim, é para a gente acreditar fundamentalmente que esse tempo que a gente está vivendo é um tempo também de oportunidade para a gente construir a escola que a gente acredita e que a gente tanto luta para que aconteça. Nós temos agora essa oportunidade, né? Eu estou falando isso e eu queria deixar claro que eu não estou falando nem como um guru, nem como um filósofo,
prática como uma educadora, porque eu sei exatamente, absolutamente sei, o momento em que o que os professores estão passando pelo Brasil. Nós estamos vivendo um momento que os professores estão ou muito esgotados, porque ora são uma máquina de tanta tarefa que mandam para os alunos, mas também estão perplexos e frustrados por não conseguirem contactar aqueles alunos que justamente são os mais vulneráveis e que eles não encontram caminhos para contactá-los. Eu sei exatamente disso porque diariamente eu estou falando com educadores de todo o Brasil. Mas, no entanto, eu acho que a gente precisa, mais do que nunca, superar as frustrações, essas dificuldades e essas indignações que todos os dias a gente acorda sabendo delas e entrando em contato com elas, para a gente definitivamente encarnar, né? E quando eu digo encarnar, é entender as nossas dores, né? Descobrir, ao mesmo tempo, as nossas conquistas, mesmo que elas não sejam aquelas que a gente gostaria. A gente, como educadores, a gente sempre tem expectativas, mas, na verdade, a gente está em tempo de valorizar aquilo exatamente que a gente tem, consegue. Não importa se a gente quer muito lá em cima, se a gente conseguiu mesmo que a gente conseguiu alguma coisa. E a educação, esse tempo de mudou o seu sentido. Eu estava sobre uma grande oportunidade da gente mudar o sentido como a educação é tratada no Brasil. A educação não é mais o que ela produz, mas é o que ela significa. Não é mais o que ela faz em termos de resultado, mas é o que ela possibilita. Essa educação que no Brasil basicamente se concretiza na escola, nunca foi tão importante a gente reconhecer o valor da escola, porque sem a escola a sociedade cai na mais profunda barbárie. Então, eu acho que para a gente é fundamental agora essencializar nosso compromisso pedagógico para se preparar para essa nova onda que vem aí, que é quando a escola vai abrir e quando a gente retorna para a escola, que, na verdade, a gente não vai retornar para a escola que a gente conhece, se a gente respeitar os protocolos. Nós vamos voltar para uma outra escola que a gente vai precisar construir em termos da necessidade dos distanciamentos que a gente vai ter que estabelecer, dos cuidados sanitários. Então, é muito importante que agora a gente pense, antes de voltar, o compromisso que a gente tem com esse educar. Hoje, mais importante do que tudo, é a gente devolver para as crianças o direito à infância, respeitar os jovens nas suas múltiplas juventudes, né? A gente precisa entender que os estudantes são, antes de ser estudantes, eles são pessoas. E as escolas brasileiras da pré-pandemia consideram que eles são as estudantes, que faz com que eles fiquem trancados na escola, sem nenhuma nada mais como pessoas que não são estudantes. Eu acho que precisa reavaliar, né? Quando a gente fala a importância de trabalhar com as habilidades socioemocionais, significa olhar de frente para essas questões, mesmo aquelas que a gente não quer ver. Eu acho que agora é o momento da gente desocupar. E para a gente desocupar, a gente precisa essencializar e entender esse outro lugar que a gente está colocando e pode colocar, porque a oportunidade que a gente tem de fazer isso agora não mais focar tanto ou somente no individual e ter um olhar mais coletivo no sentido do educar. A educação, ela é também política, e a gente não pode esquecer disso. Política com P maiúsculo. Não essa política partidária que a gente pensa que se restringe a isso, mas, ao contrário, eu acho que é aquela pela educação
que a gente desenvolve o pensamento crítico, a ética e a transparência para a construção de uma sociedade democrática. Agora, eu só posso fazer isso tudo que eu estou propondo para vocês se eu me cuidar enquanto educadora, enquanto professora. Se eu não me cuido, eu não consigo cuidar dos outros, eu não consigo cuidar dos meus alunos. Então, mas para isso acontecer, eu tenho que entender que mais importante do que o resultado que o aluno pode me apresentar é entender, e a gente está vivendo isso, que muito mais importante do que o resultado é esse, eu olhando para essa câmera, para esse computador, que eu possa descobrir uma essência do encontro. O educador e o aluno, eles estão permanentemente num encontro muito significativo, singular e insubstituível e necessário. Isso sim que é importante, porque é pelo esse encontro que eu vou conseguir fazer com que eles se apaixonem pelo conhecimento e que nunca abram mão desse conhecimento para poder transformar o mundo. Então, nesses tempos de mudança de paradigma, eu quero deixar de presente para vocês uma palavra que no material que eu escrevi para o LIVE, Cuidar de Quem Ensina, eu escrevi sobre isso. Quero recuperar uma palavra que as pessoas têm muito preconceito, que se chama procrastinar, que quer dizer deixar para depois. E que no mundo corporativo, no mundo do trabalho, é bastante negativo. Tem uma conotação negativa de baixa produtividade, de negligência, de preguiça. E eu acho que essa escola acelerada que a gente tem até hoje, apesar da gente saber que informação demais não gera aprendizagem demais, muito pelo contrário, mais informação, menos aprendizagem, porque não dá tempo da gente aprender, a gente precisa praticar mais essa capacidade de procrastinar no sentido positivo. E o sentido positivo dessa palavra significa atenção plena, significa me conectar, né? Significa desenvolver o autoconhecimento, significa fazer conexões, conexões comigo mesmo, conexões com o outro, coisa tão necessária que a gente precisa nesse momento, né? Porque sem isso eu não vou conseguir me proteger das milhões de exigências que caem para mim todos os dias e que vão muito além da minha capacidade de atendê-las. É justamente quando a gente perde essa noção que a gente se excede e acaba adoecendo. Eu acredito que para a gente encarnar e mudar a educação, e aí respondendo a Joana, sim, não há saída civilizatória sem educação, mas não qualquer educação. Eu acredito que a gente precisa procrastinar como uma preparação, como uma tomada de consciência para mudar o mundo. E para mim, mudar o mundo significa começar pela educação, significa dizer que eu quero muito mais igualdade social, eu quero mais aprendizagem para todos os sentidos, não qualquer aprendizagem, eu quero aprendizagem no sentido todo. Eu quero que nenhum aluno fique para trás, eu quero que nenhum educador se desespere, desanime ou desista, porque depende de você, de cada um dos professores, algumas centenas de alunos, mas vocês têm todo o direito de pedir ajuda quando não estiverem mais aguentando. E eu gosto muito de uma palavra que os espanhóis falam e usam, que chama andamiaje. Eu acho que a gente tem que sair desse lugar de dar opinião demais, oferecer soluções demais. Agora é hora de conexão, de colaboração e silêncios. É hora de eu simplesmente dizer para vocês que eu não tenho as respostas, porque a gente nunca viveu o que a gente está vivendo agora. Mas eu posso funcionar como um andaime para você. Eu não posso te dar a resposta, mas eu posso te dizer, eu estou aqui. E eu posso, de alguma forma, te ajudar, para você saber que pode contar comigo. Se não for com uma grande rede de muitos andaimes, nós não vamos de maneira nenhuma mudar esse mundo. Que mundo que vem aí, eu não sei dizer, mas eu tenho absoluta certeza que ele só será humano de verdade se houver uma escola para todos,
e igualdade de condições para todas as crianças e jovens do Brasil. E para fazer tudo isso, a gente precisa cuidar das nossas emoções, começando por nós mesmos. O que vai ser, não sei, mas eu sei que o que vai depender da gente, do que a gente fizer agora. Obrigada. Infelizmente, eu tô tendo que fazer esse papel chato aí também de... Mas eu tô... Mas a gente vai ter mais oportunidade de troca. Não, mas eu acabei mesmo. Então, eu acabei. A gente vai ter mais oportunidade de troca também no momento de pergunta. Queria te agradecer, é sempre um presente te ouvir. Acho que você convoca a gente para esse lugar do encarnar, e acho que além desse cuidado que a gente já vem fazendo, né, até com o material que a gente criou juntas, do Livre para Professores, que é cuidar de quem ensina, acho que também é um momento importante da gente cuidar dessas famílias, né? Entender o quanto que a escola vai ser um lugar fundamental para dar conta dessas emoções também que estão aí, que foram vivenciadas e que são vivenciadas dentro da casa. E aí, para chegar aí na nossa última etapa, que é uma etapa de ancorada, é muito interessante que a gente deu esse nome antes mesmo da gente ter o nosso convidado confirmado, e ela passa a fazer ainda mais sentido com a possibilidade de agora a gente ouvir o Amir. O Amir também é um grande parceiro nosso, né? Ele está presente no nosso material em alguns vídeos que a gente passa para os alunos do ensino médio. E eu queria ouvir um pouco o Amir, obviamente não nessa mesma experiência que a Lourdes traz da educação especialmente, mas falando muito da experiência pessoal dele, né? Como que a gente consegue seguir em frente, como que a gente consegue esquecer, né? Assim, não esquecer o que a gente viveu, mas pensar e colocar o pé numa outra realidade, buscar novos rumos, né? Acho que o Amir tem aí uma experiência, eu lembro de uma história que ele conta como foi a chegada dele depois desses 100 dias navegando no mar totalmente sozinho. Queria que ele contasse um pouco, a gente entender se a gente consegue tirar um pouco de aprendizado de toda essa grande experiência que ele tem, que é toda essa história que ele e as trajetórias que ele foi carregando no seu barco. E queria ouvir um pouquinho o Amir, por favor. Bom, muito obrigado pelo convite, é uma honra para mim, e eu agradeço também as pessoas que estão ouvindo, parceiros, educadores, alunos. Eu não sou educador, mas eu descobri na minha atividade o quanto o exercício, o mister de educar, é poderoso, transformador, e como disse a Lourdes, eu acho que é a única atividade que de fato vai transformar o mundo. Nós estamos passando exatamente por uma transformação que vai ser, sem dúvida, histórica, e é engraçado porque, sem pertencer ao mundo dos educadores, eu me interessei muito pelo assunto. Eu tive o privilégio de ter pais extremamente exigentes em relação ao exercício de adquirir conhecimento, de transformar esse conhecimento em coisas boas, porque meus pais não nasceram no Brasil, mas eram muito mais brasileiros do que todos os meus amigos, porque eles abraçaram por amor o Brasil. E é um patriotismo diferente esse que você exerce através do amor. Eles viveram períodos muito diferentes nas suas vidas, onde houve perdas muito grandes, sofrimentos. Eles passaram por conflitos que pessoas das gerações novas, a minha, das minhas filhas, não conheceram. E isso foi muito importante, sem que eu percebesse, para a minha formação. Eu não sei de onde veio a ideia de atravessar o Atlântico remando. Eu sempre detestei esse livro, o Guinness, um livro de idiotices muito particulares. Nunca fui amigo da ideia de ser pioneiro, bater recordes, ganhar medalhas e essas coisas, mas eu acompanhei uma experiência mal sucedida no Atlântico Norte, de um remador que tentou atravessar e desapareceu, e o barquinho dele acabou chegando sozinho depois, e eu comecei a estudar por que deu errado,
E, de repente, eu me encantei pela ideia, quando eu vi que havia tantos problemas absurdos e tantas dificuldades, e a razão do desaparecimento de tantos remadores não foram essas dificuldades que todos viveram. Foram pequenas falhas, eu diria, até de formação, pequenas falhas, digamos, socioemocionais para falar do assunto que vocês estão discutindo, onde alguns foram prepotentes e arrogantes com as suas opiniões, outros não souberam ouvir, a outros faltou a sensibilidade de entender as coisas do mar, e assim nasceu a ideia de fazer um barquinho em 84, e eu acabei atravessando da Namíbia até o Brasil remando. Durante os 2 anos anteriores, eu ouvi milhares de vezes que eu ia morrer, do que eu estava fugindo, passei por problemas terríveis, não foram só problemas no mar, problemas financeiros, problemas de ignorância das coisas do mar. Eu não era um homem do mar, não era um marinheiro, problemas burocráticos, diplomáticos. A Namíbia era ocupada pela África do Sul, estava em vigência o regime do apartheid, e 100 dias e 6 horas depois de deixar a África, eu ancorei numa tarde de uma terça-feira de setembro, numa prainha maravilhosa chamada Praia da Espera. E quando eu falei no rádio que eu tinha acabado de chegar, entraram radioamadores, eu não sabia que me acompanhavam, de dezenas e dezenas de países, dezenas de milhares de radioamadores. Eu desliguei o rádio, fiquei sozinho, em paz, e eu não quis descer. Eu não quis descer para comemorar o triunfo do meu sonho, realização, uma superação das minhas dificuldades e nada dessas bobagens de autoajuda. Eu estava feliz porque eu fiz um plano maluco e eu executei esse plano. E essa experiência de você criar e executar, ela é maravilhosa. Não tinha plateia, não tinha ninguém para me ajudar, não tinha barco de apoio, não tinha quem pedir socorro, também não tinha com quem celebrar. E, de repente, apareceu um pescador muito humilde, sem dentes, num barco moribundo, encostou do lado e ficou impressionado e falou: não tem motor, né? Eu falei: não. Aí ele olhou, falou: mas não tem vela também? Eu falei: não. Aí ele falou: da onde o senhor vem vindo? E aí eu pensei: puxa vida, o que eu digo para ele? E eu pensei um pouco, e aí me deu uma coragem, eu falei para ele: olha, moço, eu venho vindo da África. Ele falou: eu não conheço essa praia, mas deve ser perto daqui. E aí ele me perguntou como foi a pescaria. Eu falei: moço, desculpa, eu não pesquei nada não. Aí ele falou para mim: a vida é assim, tem dias que a gente pega muito, tem dias que não pega nada. E ele foi embora e me deixou sozinho, e eu estava de fato feliz por ter executado o meu plano. E 2 horas depois ele chegou de novo com a canoinha, bateu, eu estava dentro do barco me preparando para desembarcar, e me trouxe 2 sardinhas e pediu desculpas e falou: moço, o senhor desculpa, é o único peixe, é a única comida que eu tenho para lhe oferecer, mas fique com a minha comida. E aí eu percebi a importância de um gesto que a inteligência artificial nunca vai produzir, que a tecnologia nunca vai permitir, mas que a prática de habilidades socioemocionais permitem, que é a generosidade. E eu fiquei muito feliz com essa experiência. Depois foi uma comemoração muito grande, que durou dias, que transformou a minha vida. Eu me transformei num explorador polar e fiz mais de 4 dezenas de viagens que muitos barcos no mundo até hoje não voltaram a fazer, e a maioria dessas viagens nunca ninguém tinha feito antes. Me apaixonei por projetos desafiadores, pela navegação em altas latitudes, mas eu nunca esqueci essa pequena lição que esse pescador, chamado Doró, me deu, da emoção da generosidade. E eu acompanhei a história do programa Live desde o começo, e eu acho incrivelmente poderosa essa proposta de, mais do que ensinar matemática, física, química, filosofia e essas coisas de maneira bruta, assim, é formar o aluno para um mundo melhor e fazer com que ele seja não um bom aluno, não uma pessoa competente, capaz, mas uma pessoa melhor. Eu viajei por caminhos que nunca foram seguidos antes e que nunca voltaram a ser seguidos por outros barcos de nenhum lugar do mundo.
E durante muitas ocasiões eu poderia me orgulhar de ter feito feitos inéditos, de ter batido recordes e essas bobagens, mas eu percebi de repente que, apesar de algumas vezes ter ficado sozinho no mar, em barcos que a gente construiu com muita dificuldade no Brasil, períodos longos de 5, 6 meses, uma vez durante 22 meses, eu no fundo nunca tive sozinho, porque nesse exercício de fazer projetos difíceis e na experiência de viver num barco onde você convive dia e noite com a escassez, com a contingência, onde você percebe o quão importante é descobrir a essência do que você tem, que os seus recursos são finitos, que você não tem onde jogar fora aquilo que você não quer, porque você está na mesma bola. Eu percebi o quanto essa experiência é importante para a nossa formação. E assim eu percebi que o mérito que eu acabei ganhando com essas viagens, com os livros que eu acabei escrevendo, não foi o mérito de ter feito as viagens, de ter construído os barcos, de ter chegado primeiro, mas foi o mérito de ter juntado as pessoas que se apaixonaram por ideias que pareciam impossíveis e que no final se tornaram viáveis. E nesse processo invisível, onde a gente pode ficar sozinho durante 6, 7 meses, 10 meses, 20 e poucos meses, a gente descobre o outro, a gente descobre quem são os nossos provedores. E eu percebi que a grande façanha que a gente acabou cumprindo ao longo desses anos foi exatamente essa, foi a de aprender a ouvir, de ouvir quem depende do que faz para sobreviver. É claro que a gente trabalha com conhecimento científico, com conhecimento acadêmico, com a tecnologia de ponta, mas de repente a gente descobriu que há conhecimento também nas pessoas muito humildes, muito simples, que têm grande sabedoria, embora não tenham tido o privilégio de ter uma formação. E eu percebi, depois que eu conheci o pessoal do LIVE, que são exatamente essas habilidades sociais e emocionais que são a grande conquista para alguém que está em processo de formação, para um jovem que está construindo seus valores, para um mundo onde a gente vai valorizar a essência das coisas. Hoje eu tive uma reunião super técnica aqui no escritório com construtores de marcas, pessoas que administram as grandes marcas das empresas do Vale do Silício, das grandes construtoras e montadoras, e o conceito de marca vai mudar depois dessa experiência que a gente está vivendo. Não vai ser mais um conceito sofisticado de marketing como a gente estava acostumado. As marcas vão depender do propósito. O mundo agora quer um propósito. As minhas filhas não querem uma marca bonita ou cara, o que está na moda. Elas querem possuir coisas que tenham algum significado, coisas que foram feitas por pessoas que tinham valores autênticos, reais. Então, eu acho que a gente está caminhando para um mundo, não sei se a gente vai conseguir mitigar essas divergências e polarizações que são tão fáceis hoje com essas mídias malucas que a gente conhece, mas eu sei que esse mundo para o qual nós estamos indo, que não conhecemos e não sabemos, não vou dar o palpite de como ele vai ser, mas a gente está caminhando para um mundo que deverá ser mais tolerante e que vai valorizar mais o grande capital, que vai ser o grande valor dos anos que se seguem. As empresas não vão mais considerar valor as suas contas bancárias, a sua tecnologia, nem os seus ativos físicos, mas eu sei que elas vão considerar como o máximo valor de uma atividade o capital humano. E esse capital humano ele só é possível de ser construído, de ser constituído, praticando essas habilidades socioemocionais. Então, eu tive o privilégio de vivenciar em condições reais, no meio de tempestades, os tubarões enchendo a paciência, os icebergs assustando, o gelo comprimindo o casco do meu barco. Eu tive o privilégio de vivenciar o medo, a alegria, a dúvida, a raiva e todas essas emoções. Eu não consegui eliminar as emoções ruins e guardar as boas, mas eu aprendi a conviver com elas. E eu percebi que esse programa
do LIVE, ele faz exatamente isso. Eu levei uma vida inteira, quase 60 anos para aprender tudo isso, mas eu sei que hoje a gente tem ferramentas e pessoas com habilidades para transferir essas habilidades para quem está se iniciando, para o aluno de uma escola, para os educadores e gestores de educação e para as famílias. E é por isso que eu me encantei com a proposta do LIVE. A minha mulher falou uma coisa muito bacana recentemente. Ela falou: nós não vamos deixar como herança para as nossas filhas a nossa experiência e a linda história que nós escrevemos juntos. Nós vamos deixar como herança a habilidade delas de construir a sua própria história, de deixar o seu próprio legado. E eu acho que esse é o grande papel que essa escola do futuro, para a qual nós estamos indo, vai cumprir. Então, eu dou parabéns para o LIVE, espero que os parceiros, e eu tive o privilégio de ver o testemunho de escolas parceiras, de famílias que passaram a conviver com o programa LIVE, do quanto esse programa mudou a vida dos alunos, das famílias e dos educadores. Mostra o quão próximo a gente está. Acho que te ouvir falar desse lugar, de mesmo quando você aparentemente estava sozinho, você não se sentia sozinho, o quanto você precisava desse outro. Acho que mostra o quanto é importante para a gente também não estar sozinho nesse momento, né? Encontrar essas companhias e as pessoas que vão fazer a gente passar por essa travessia de uma maneira bem diferente. Infelizmente, a gente está chegando aí ao final. Eu volto a dizer que esse projeto que a gente tem, que se chama LIVE para Todos, ele vai estar disponível para qualquer escola. A gente vai passar por essas 3 etapas, né? O acolhimento, a elaboração e a ancorada, tanto nesse lugar reflexivo que a gente já iniciou aqui, quanto com algumas indicações de ações práticas do que a gente pode fazer nesse retorno das aulas para a gente retornar mais encarnado e mais responsável um pelo outro, como muito bem diz a Lourdes. A gente quer continuar a ser esse parceiro da escola, então vocês podem entrar em contato aí nesse link que tem aqui abaixo para conversar com os nossos consultores e a gente falar mais sobre esse projeto. Eu acredito, como psicólogo, que o ambiente ele pode ser muito curador para a gente e ele também pode adoecer ainda mais, né? Então, que a gente escolha a escola ser essa primeira opção, né? Ser um espaço acolhedor, ser um espaço que cura, ser um espaço que cuida dessas cicatrizes que vão ficar aí desse processo que a gente está vivendo. Só para finalizar muito rapidamente, que a gente já está atrasado aqui, infelizmente a gente não vai conseguir abrir para pergunta, é uma pena, mas eu espero que a gente tenha outras oportunidades. Mas eu queria finalizar falando um pouco, a gente pediu para, rodou aí nos grupos com as escolas, um pedido para a gente ouvir um pouco a voz das crianças, né? Como elas não podem estar aqui com a gente não pode deixar de ouvi-las nesse tempo. Então, as crianças e adolescentes responderam para a gente o que é escola e o que elas sentem mais falta da escola. Então, na primeira pergunta do que é escola, muitas delas falaram sobre aprendizagem, um espaço de brincar, um espaço onde eles encontram os amigos, mas eu fiquei muito tocada por uma fala de uma adolescente do primeiro ano, que foi minha aluna ano passado, e ela falou que é a minha maior saudade. E às vezes a gente esquece e acha que os adolescentes não podem estar com saudade da escola, mas eles estão com muita, e foi o que a gente mais ouviu nessas respostas. E ouvindo o que eles mais sentem falta, com certeza o que mais apareceu foram os amigos, depois os professores. Eles também falaram muito da falta que eles sentem das datas comemorativas, das festas que a escola faz, do parquinho, da areia, e me chamou muita atenção que muitas crianças falaram sobre o lanche. E eu, na primeira vez que recebi a mensagem falando que eles sentem falta do lanche, eu ri, achei muito engraçado. E depois eu entendi, né, pensando bem, e depois de receber tantas mensagens falando desse momento, o quanto costuma ser o momento onde a gente senta numa mesa, onde a gente conversa, onde a gente troca, né? Cada um experimenta um pouquinho do que é feito naquela casa, e isso simboliza ainda mais o quanto escola é espaço de afeto
e esse momento a gente está sentindo muita falta um do outro, por mais que tenha essa conexão. Então, que a gente continue aprendendo com essas crianças, elas sejam sempre uma fonte de aprendizado para a gente, porque aprendizado se faz junto e a gente precisa, com certeza, fortalecer essa rede. Então, eu queria agradecer todo mundo de novo. Estou muito feliz de a gente ter composto aí uma mesa por pessoas que são tão queridas por mim, pessoalmente, mas também pelo Live, e estou bastante emocionada com esse momento que a gente está vivendo. Muito obrigada. E ouvintes, tchau, tchau. Obrigada, Mir. Muito obrigada. Valeu, Lourdes. Obrigado, Obrigada, Mir. Obrigada, Caio. Obrigada. Tchau, Lourdes. Obrigada. Tchau para vocês. Muito obrigada, Joana. Estamos de volta. Chegamos ao fim, então, da nossa segunda mesa do primeiro Congresso Lyon. A mesa que debateu como integrar o socioemocional entre educadores, alunos e famílias. Eu agradeço muitíssimo a mediação da Joana London e a participação de Lourdes Atier, Bianco e de Alink. Muito obrigada. Agora, quero dar as orientações. Em breve, em instantes, começaremos a terceira mesa desse primeiro Congresso Live virtual. Quero informar que nós estamos recebendo as perguntas dos participantes, de quem nos assiste, pelo Instagram do Live, Laboratório Inteligência de Vida. Vocês podem participar também usando a hashtag Sentimentos Aproximam, que é o lema desse nosso encontro. O Live Entendendo Socioemocional, tema dessa segunda mesa, como parte muito importante desse momento e da volta às aulas, tratamos da retomada, também quer ajudar outras escolas. Se você quiser conhecer mais do Live e saber como podemos estar juntos nesse momento, nessa travessia, acesse o link que está aqui aparecendo na descrição do evento. Eu quero lembrar também que estamos colaborando com a campanha Favela Rio contra a Corona, de doação de cestas básicas, kits de higiene e de limpeza em comunidades, em populações vulneráveis. Para doar, é só chegar com o celular, com o smartphone, no QR Code e fazer parte de mais essa iniciativa de grande importância, relevância e necessidade social. E agora informo que, dentro de instantes, nós voltaremos com a terceira mesa do nosso primeiro Congresso Live virtual. É uma entrevista internacional, antecipo, sobre ócio criativo. E eu entrevistei, e quero muito que vocês assistam essa conversa, com o pai do conceito de ócio criativo, o sociólogo italiano Domenico De Masi. Voltamos em instantes. Até já.